Amados irmãos, essa noite nós teremos um irmão muito especial nos conduzindo hoje aqui no momento da palavra, o meu amigo, meu irmão, pastor da PIB de Alegrete, que cometeu o erro de vir em férias no domingo visitar um amigo pastor, ou seja, vai pregar. Pode vir, Herter, por favor. Alguns irmãos já conhecem da temporada Jubars. Alguns conhecem também daquele fatídico dia em que ele quase não conseguiu pregar na nossa igreja, algum tempo atrás, porque não tínhamos o forro ainda, e era só o aluzinco, lembra? E deu um toró de água, e aí ele parecia um pregador de TV aqui, gritando no microfone. Arruma esse aí, por favor. Então, é com muita alegria que eu cedo o púlpito e também com confiança, obviamente, quero incentivar os irmãos para que abram o coração e juntos possamos aprender mais do Senhor através da vida do Herter. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta ela, bem alto. Isso é um? Muito bem. Vamos orar pela vida do Herter, pedir para que o Senhor fale conosco. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos a Ti, porque em todo esse tempo de férias o Senhor esteve dando descanso, o Senhor esteve dando um tempo de qualidade para essa família. Obrigado, Deus, porque em cada quilômetro rodado, em toda a viagem que fizeram, o Senhor esteve presente. Com certeza, nos momentos calmos e também nos momentos um pouco mais agitados, o Senhor esteve presente. Pai, obrigado porque eles estão aqui conosco hoje. Pedimos que através da vida deles, especialmente através da vida do Herter, o Senhor esteja falando conosco. O nosso pedido, Senhor, o nosso pedido é que o Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração. Gera algo novo em nossos corações, Pai, por favor. Não deixa que esse tempo aqui, onde estamos nos reunindo como igreja, seja um tempo em vão, onde a gente vem e volta para casa da mesma forma. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, dê frutos em nós. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. 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 Boa noite, igreja. Uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nessa noite. Uma alegria porque podemos visitar nossos amigos queridos, que são de muitos anos, né? Mas também me sinto já parte da casa aqui, já me sinto amigo da igreja. Eu sei que talvez tenha alguns que não me conheçam. Eu sou o pastor Lucas Herter, lá da PIB de Alegrete, lá na fronteira, região da Campanha. Estamos por lá há 1 ano e meio, mais ou menos, e temos sido abençoados, né? Naquele lugar, naquela igreja. Mas é uma alegria hoje poder estar aqui com os irmãos, nos reunindo juntos. Eu sempre costumo dizer que por onde a gente vai, a gente tem um pedacinho de família ali, né? A gente tem um pedacinho da nossa família. Ou quando tem uma portinha de uma igreja aberta, a gente tem ali uma família também. Então a gente se sente em casa em qualquer lugar que a gente vá. A gente andou bastante agora nessas férias, estamos de retorno para casa. Amanhã chegamos em Alegrete, a gente foi até Formosa, Goiás, e retornamos por Campo Grande, vai dar 3.000 e poucos quilômetros só o retorno, né? Primeira vez que a gente faz essa viagem dessa distância, mas ali a gente sabe que também tem família. A gente foi lá na igreja, lá em Formosa, nos sentimos em casa, e é assim em todo lugar que a gente chega, porque o povo de Deus é nossa família, né? Então, me sinto muito alegre de estar hoje com os irmãos. De fato, a última vez que eu estive pregando, não tinha o forro ainda, deu uma chuva que não sei quantos irmãos escutaram alguma coisa, mas eu falei, né? Eu preguei. E dali, né? Abri uma Bíblia e vamos. Mas a igreja, eu já aproveito para parabenizar, a igreja está cada vez mais bonita, né? Não tinha o piso ainda, não estava pintado, está cada vez mais bonita, mas a gente sabe que isso aqui é tudo adereço, né? Tudo adereço. O mais bonito, de fato, é a vida acontecendo no meio da igreja, né? Então, glória a Deus pelo crescimento, glória a Deus pelas pessoas que eu não conhecia
e agora estão aqui, posso conhecer. Louvado seja o nome de Jesus, né? Eu quero compartilhar hoje com os irmãos texto de Isaías. Quero te convidar a abrir sua Bíblia. Eu coloquei o texto nos slides, se por acaso alguém não tiver Bíblia por perto, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Eu vou citar alguns outros textos, mas deixa marcado nesse texto que nós estamos, que nós vamos permanecer nele, tá bom? Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E então eu gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja! Isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida. O seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Até aqui a palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, que abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Pai, nos torna cada vez mais sensíveis à Tua voz, à Tua presença, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que nós não tenhamos um coração endurecido diante da Tua palavra, mas um coração quebrantado, um coração que se dobra diante do Senhor, diante da majestade da Tua santidade, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos no Teu Espírito Santo, que é aquele que guia a Tua palavra, que guia a exposição da palavra, mas também nos guia para compreender, para assimilar, para nos quebrantar. Então, em nome de Jesus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós oramos, Pai, Teu santo, santo, santo nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma pergunta. Quem aqui gosta de pescar? Quem gosta de pescar? Aquela lida, sabe, de ir para o meio do mato, na beira de um rio, um açude, uma barragem. Quem gosta, levanta a mão. Tem alguns poucos, né? Obrigado. Quem detesta pescar, levanta a mão. Tem alguns outros, né? Eu, particularmente, gosto bastante de pescar. Eu gosto, mas eu sei que tem gente que detesta pescar, que não suporta ficar sentado lá na beira de um rio, esperando uma coisa que parece que nunca vai acontecer, e tu não pode conversar direito, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Tu tem que saber o tipo da isca, tu tem que dar uma trabalheira, tu passa um perrengue danado,
para, às vezes, não dar resultado nenhum, né? Minha esposa, inclusive, perdão, para os que não conhecem, eu esqueci de apresentar, a Maia, minha esposa, nós temos 2 cotoquinhos também que estão no Ministério Infantil ali, vieram junto, né? Mas a minha esposa sempre fala que eu vou para as pescarias, mas eu volto e não trago nada. E eu, em minha defesa, digo que não, que a gente solta os bichos, né? Que a gente vai... Para quê? Eu nem gosto tanto de peixe, né? Então a gente pesca muitos peixes, mas libera todos eles. Mas, mesmo quando eu vou para a pescaria e não dá resultado, quando eu vou lá, me canso, a gente anda até chegar no lugar, e tu fica lá com um picado de mosquito, daquele jeito. Mesmo assim, eu me sinto muito feliz e realizado quando eu posso ir, porque é uma coisa que eu gosto muito. É um descanso para minha cabeça. Mesmo se não der peixe nenhum, eu estou feliz do mesmo jeito como se tivesse dado. Para mim, o peixe é só a cereja do bolo. O bom mesmo é ir lá, é sair, é ver a natureza, sabe? Isso que é legal para mim. Então, eu não me importo tanto. Eu gosto disso. Eu sei que tem gente que não gosta, que gosta de outras coisas. Tem gente que ama outras coisas e que outras coisas são um descanso para essa pessoa. Talvez você tenha as suas preferências, né? Com certeza você tem. Tem coisas que você gosta de fazer, tem coisas que no seu dia de folga você gosta de fazer. Muitas vezes nós olhamos para o chamado de Deus para a nossa santidade. Nós olhamos para o processo de santificação mais ou menos como nós olhamos para uma pescaria. Algumas pessoas gostam, algumas pessoas querem, outras pessoas gostam de outras coisas. Como se a santidade fosse algo para algumas pessoas que gostam, que querem se dedicar, como se o caminho de santificação fosse um caminho para alguns cristãos que querem se dedicar em aprender, em conhecer mais do Senhor, enquanto outros podem apenas crer e frequentar a igreja e viver a sua vida do jeito que quiser, sem se preocupar com a santidade. Mas nós vamos ver nessa noite que todo cristão ele é chamado para a santidade. Nós não podemos olhar para a santidade da forma como olhamos para um hobby, da forma como olhamos para o nosso lazer, da forma como olhamos para algumas coisas da nossa vida que eu posso escolher isso ou aquilo. A santidade é um caminho que todo cristão, todo filho de Deus, todo discípulo de Jesus é chamado a viver. E essa santidade, ela começa com a santidade de Deus. O nosso chamado a sermos santos começa com quem Deus é. É isso que nós vamos ver nesse texto nessa noite. Depois nós vamos voltar no texto, por isso que eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Mas o nosso chamado à santidade é um chamado não a cumprir regras, mas a se parecer com alguém. Nós somos chamados a nos parecer com Deus. Somos chamados a nos parecer com Jesus. Ele é santo, santo, santo. Amém? Lá em Alegrete é uma região muito tradicionalista. Tem o maior desfile do estado de setembro. É cavalo que não acaba mais, a gente brinca que as motos se transformam em cavalo em setembro. E tu anda na cidade, tu só vê cavalo. E eu me lembro de uma canção, de uma música que eu escutava desde criança, assim. Nunca participei de nada voltado a CTG, tradicionalismo, mas tinha uma canção que eu sempre escutava que falava assim: quero gaita de 8 baixos. Conhece essa música? Pra ver o... Ó, tá vendo, pastor? Só pra, né?
E aí a música fala assim: botas, feitio do Alegrete, esporas do Ibirucai, lenço vermelho e guaiaca, compradas lá no Uruguai, para que digam quando eu passe. Saiu igualzito ao pai. Eu consegui ter um gostinho assim de me ver em alguém quando a gente teve o Saulo, nosso filho menor. A Maria é a cara da Maia e o Saulo, ele tem uma semelhança comigo. Uma mera semelhança. E aí, para mim foi tão bom assim, sabe? Poder se enxergar assim em outra pessoa, né? Ter um filho. E é uma alegria para o pai, né? Quando fala assim, mas é a tua cara. É uma alegria, a gente fica todo bobo. Mas eu fico pensando em relação a essa canção, saiu igualzito ao pai. Nós somos filhos de Deus chamados para ser igualzitos ao pai. Nós somos chamados não a cumprir um conjunto de regras. Muitas vezes nós olhamos para a santidade como eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Como se fosse simplesmente um monte de regrinha. Mas nós somos chamados a nos parecer com o nosso Pai. Esse é o nosso chamado. E é por isso que nós somos chamados à santidade. O texto lá de Levítico, no capítulo 11, versículo 45, diz assim: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus é o fundamento do nosso chamado a sermos santos. Somos chamados a ser santos porque Ele é santo. A natureza do Pai deve se manifestar nos seus filhos. Os filhos são chamados a ser iguais ao Pai, a refletir o caráter, a glória do Pai. E por que isso é importante? Por que a santidade é algo que a gente precisa falar a respeito, a gente precisa prestar atenção? Vou fazer uma pergunta. Você precisa ser perfeito para ser salvo? Sim ou não? Se você precisasse, você conseguiria? Também não. Se nós não precisamos ser perfeitos para sermos salvos, por que nós precisamos buscar essa santidade? Nós nunca vamos chegar lá mesmo. Nós nunca vamos alcançar. Nós precisamos compreender que nós somos chamados para a santidade e que nós não chegamos lá ainda. Você foi chamado para isso, mas você ainda não chegou lá. Quando nós falamos a respeito de salvação, muitas vezes nós imaginamos que salvação significa simplesmente eu não ser condenado ao inferno. Eu estava condenado ao inferno e agora não estou mais. E a salvação ela não se resume a isso, embora isso faça parte. Nós somos salvos da condenação do inferno, mas isso é uma parte do que é a salvação. Nós somos salvos não apenas da condenação, mas nós somos salvos do pecado, da consequência que o pecado nos traz, a consequência eterna. A salvação ela é sim uma libertação da consequência eterna do pecado, mas a salvação também é uma libertação do poder do pecado hoje. De forma que os filhos de Deus não são mais escravos do pecado, não vivem mais dominados pelo pecado, mas são libertos do pecado. Libertos, não apenas da condenação, mas do poder do pecado. E um dia, lá na glória, nós seremos salvos da presença do pecado. O pecado não afetará mais a nossa vida, a nossa comunhão, os nossos relacionamentos, a nossa espiritualidade, nada disso. Seremos salvos completamente da presença do pecado. Paulo diz lá em Filipenses, não que eu já tenha obtido tudo isso. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha o que Paulo está falando, ele diz assim, não cheguei lá, mas eu sei que Jesus me alcançou para isso.
Eu não sou perfeito, mas eu sei que Jesus me alcançou para isso. Então eu prossigo para esse alvo. Mesmo sabendo que eu não vou chegar. Mas eu estou indo nessa direção. Não vou chegar lá. Não vou ser perfeito. Se alguém disser que é perfeito, se alguém disser que não tem pecado, como lá em 1 João nos fala, é um mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Nós somos pecadores, mas estamos caminhando para um rumo. Aquele que é alcançado por Jesus é alcançado para a santidade. O alvo é parecer com o nosso Pai, é parecer com o nosso Senhor, mesmo que eu ainda não seja igual a Ele. Eu ouvi alguém dizer uma vez assim, eu sei que eu não sou quem eu deveria ser, mas pela graça de Deus eu já também não sou quem eu era. Eu não cheguei lá, não sou ainda quem eu deveria ser, quem eu gostaria de ser, mas graças a Deus, eu também já não sou quem eu era. Nós vamos olhar para esse texto do chamado de Isaías. Nós vamos compreender um pouco a respeito dessa santidade de Deus, que é o fundamento para a nossa santidade, o fundamento para a nossa caminhada em direção à santidade. Esse texto, ele fala no versículo 1, que é o momento, é o ano da morte do rei Uzias, que foi um grande líder, conta a história dele lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, e no final da vida ele se tornou orgulhoso, arrogante, se desviou, né? E desobedeceu a Deus. Então, o versículo 1 nos fala a respeito da morte do rei Uzias, né? E a primeira coisa que nós vamos olhar aqui é a visão da santidade. A visão que Isaías tem a respeito da santidade do Senhor. Versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos retornando à leitura conforme nós vamos passando pelo texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Fala a respeito da morte desse rei, que foi um rei bom, teve uma liderança forte, mas se corrompeu no final da vida. Nesse momento, o povo estava vivendo um tempo de incertezas. Incertezas. Quem será o próximo rei? Será um rei bom? Será um rei ruim? Vai oprimir o povo? Vai ser bom para o povo? Será que os nossos inimigos não vão querer nos atacar agora que nós estamos fragilizados? Um momento de fragilidade. Estamos suscetíveis a ataques de inimigos. Tantas dúvidas, tantas incertezas a respeito de como as coisas aconteceriam. E nesse contexto de dúvidas, incertezas, Isaías olha para o alto e ele vê um trono alto e exaltado. O texto diz que Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Lá em João, no capítulo 12, no versículo 41, João diz assim, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Está falando a respeito do mesmo contexto das palavras que Isaías profere aqui logo depois. João está falando que foi nesse contexto. Ou seja, esse trono exaltado, esse trono alto que Isaías viu foi o próprio Senhor. Isaías viu Jesus. Isaías viu o Senhor. Viu a santidade do Senhor. E diante das incertezas daquele tempo, Isaías pôde ver uma certeza. Deus permanece em seu trono. Deus permanece no seu lugar. Diante de todas as incertezas políticas, existia uma única certeza. Deus ainda é soberano.
Deus está no trono. Mesmo quando eu não sei o que vai acontecer, mesmo quando parece que as coisas vão desandar, que as coisas vão dar errado, o rei morreu, o que vai acontecer? Ainda assim, Deus permanece no seu trono e Ele está no trono acima de todos os tronos, não tem trono acima do trono de Deus. Não tem autoridade superior a Deus, não tem nada acima dele. E Ele permanece lá. Isso é um conforto, é um alívio tão grande. Nós compreendermos que, diante de todos os poderes que esse mundo pode nos mostrar, diante dos dominadores do nosso tempo, diante das corrupções que nós vemos, quando nós ficamos indignados com as coisas que acontecem no nosso país, ao nosso redor, diante de tudo isso existe um trono alto, exaltado, e Jesus está assentado no trono, Ele domina, Ele é soberano. Não tem nada acima dele. Muitas vezes nós permitimos que o nosso coração se ire, se revolte e duvide. Onde está Deus? Será que Deus não olha para a nossa situação? Será que Deus não vê que a nossa situação está difícil, que o povo está sofrendo? Onde Ele está? E a palavra está nos respondendo, Ele está no mesmo lugar. No lugar de sempre, Ele está no trono. Ele é soberano. Diante de qualquer momento de incerteza que nós possamos viver, essa é uma certeza que podemos ter. Deus está no seu lugar. Ele está reinando. Ele é soberano. Ele conhece o futuro. Nós não temos nada a temer. Deus está no trono. Isso é um conforto para nós, irmãos. Se nós olharmos para o alto, nós veremos Jesus assentado no seu trono, dominando sobre todas as coisas. Isso é um alívio para nós. Além do trono, o texto segue dizendo que acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, e ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Os serafins, os anjos estão louvando, estão cantando. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 8, nos fala um pouco a respeito desse mesmo cenário, de anjos adorando ao Senhor, dos serafins cantando, e lá diz assim: cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. João, aqui em Apocalipse, está falando a respeito dessa mesma coisa que Isaías viu. Isaías viu os anjos louvando ao Senhor, dizendo Santo, Santo, Santo. João está falando que esses anjos, eles cantam, eles louvam Santo, 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 mas João, ele nos esclarece um pouco o que Isaías viu, porque ele diz assim, que de dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo. Parece que o que acontece aqui é que Isaías, ele tem um vislumbre de algo que acontece na eternidade. É como se por um breve momento o céu e a terra se fundissem, se unissem, e Isaías pudesse contemplar algo que sempre aconteceu e sempre acontecerá. Os anjos louvam sem cessar. Ele consegue ver algo que sempre aconteceu e que vai continuar acontecendo pela eternidade. Algo que está acontecendo agora.
nesse momento, se nós pudéssemos, assim como Isaías, desacortinar, tirar a cortina do céu e olhar lá para dentro, nós veríamos a mesma coisa que Isaías viu. Os anjos estão louvando o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, dizendo: Santo, Santo, Santo. Quando nós louvamos o Senhor, quando nós cantamos, quando nós estamos reunidos louvando o Senhor, nós estamos fazendo algo que os anjos estão fazendo pela eternidade, nós estamos nos juntando a esse coral de anjos. Quando nós cantamos que Ele é santo, nós cantamos: ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ele é santo. Quando nós declaramos isso, quando nós cantamos, quando nós abrimos nosso coração, nós estamos nos juntando a um coral celestial que louva dia e noite sem cessar. É uma adoração contínua. Lá em Apocalipse capítulo 5, um pouquinho adiante, versículo 11, João diz assim: então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Então nós temos uma outra informação a respeito desse coral de anjos que canta Santo, Santo, Santo. Nós temos a informação de que são milhares e milhares e milhões de milhões. É um exército. Tanto que quando Isaías ouve esses anjos cantando, ele diz que o batente da porta tremeu. Quase um terremoto ali, tudo tremeu, porque você já viu passando um som alto na rua da sua casa? Que às vezes a janela, né? Bate os ferros da janela. Isso não é nada. Isso não é nada. Tem um coral de anjos, milhares e milhares, milhões de milhões, que louva sem cessar. São incontáveis. Incontáveis. Esses anjos estão cantando santo, santo, santo. Essa ênfase na santidade, essa ênfase que é dada, santo, 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 isso nós não vemos nenhum outro atributo de Deus sendo exaltado e sendo enfatizado dessa forma. Nós não vemos isso acontecendo. Nós não vemos na Bíblia poderoso, poderoso, poderoso. E não quer dizer que ele não seja completamente poderoso. Deus, ele é perfeitamente poderoso. A Bíblia não fala onisciente, 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 mas ele é onisciente perfeitamente. Essa ênfase que é dada na santidade de Deus, uma ênfase especial dizendo santo, 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 não é apenas porque ele é perfeitamente santo, mas é como se a Bíblia estivesse nos dizendo: não existe palavras, não existem palavras suficientes para descrever a santidade de Deus. Não existe palavras. Ele é santo vezes santo vezes santo. É a única forma que a gente consegue chegar perto de descrever o tamanho dessa santidade. E por isso, irmãos, é um grande desafio nós falarmos e compreendermos a santidade de Deus. Porque nós não conseguimos chegar lá. Não existem palavras para falar a respeito disso. Não existem palavras que nos convençam, não existem argumentos que nos falem de forma satisfatória o quanto Ele é santo. Não existe. Só uma forma de nós contemplarmos a santidade do Senhor é quando o Espírito Santo nos convence, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, quando nós temos uma visão da santidade dele, assim como Isaías teve. Isaías, ele olha para o céu, ele vê um trono, e ele vê os anjos cantando santo, 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 ele tem uma visão dessa santidade
e isso transforma a vida dele. E a única forma não é pelos argumentos, não é pelas palavras, não é isso que nos convence. Nós precisamos ter uma visão de quem Ele é. E nada mais é igual quando nós temos essa visão. Nada mais na nossa vida pode ser igual quando nós temos a visão de quem Ele é. Ele é santo, santo, santo. A minha oração é que Deus abra os nossos olhos. Porque eu sei que palavras são insuficientes. Eu sei que são. Mas que Deus abra os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos ter uma visão da santidade desse Deus. É a única coisa que pode, de fato, nos convencer. É a única coisa que, de fato, pode nos transformar. É a única coisa que pode nos levar para o caminho da santidade. É nós termos uma visão da sua santidade. Eu falei no início, a santidade de Deus é o fundamento para que nós vivamos em santidade. Nós não desejaremos ser santos até que nós vejamos quem é santo. Nós não conseguiremos e nem desejaremos até que nós o vejamos. Até que nós o vejamos. Mas se nós o virmos, se nós tivermos uma visão da santidade, a nossa vida não é mais a mesma. O texto diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos estão louvando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Deus está espalhando a sua glória pela terra. Ele criou tudo que ele criou com o propósito de espalhar a glória dele. Deus está espalhando a sua glória. Tudo é feito, tudo foi criado para a sua honra e para a sua glória. As nossas vidas foram criadas para a honra e a glória de Deus. E Deus espalha a sua glória pela terra quando vidas são transformadas, quando pessoas são alcançadas, quando nós falamos a respeito do Evangelho. Ele está espalhando a glória dele pela terra. Eu queria que você pensasse a respeito disso. Qual é a sua visão a respeito de Deus? Você o vê como um Deus exaltado? Ou você tem olhado para Ele como um Deus pequeno? Você o vê de fato como um Deus santo, santo, santo? Ou você tem olhado para Ele e visto como um Deus frágil? Um Deus carente? Que me fez para adorá-lo porque ele tem algum tipo de carência, que eu tenho algo a oferecer para ele? Qual é a sua visão a respeito de Deus? Muitas vezes nos falta temor ao Senhor porque nós não temos visto a sua santidade. Não temos o visto como Ele é. Quanto menor eu vejo Deus e quanto maior eu vejo a mim mesmo, é um sinal de que eu estou muito distante desse Deus. Nós temos um amigo, e eu gosto de lembrar desse exemplo, dessa história. Ele falou uma vez para nós que ele foi no show do Fernandinho, eu sempre lembro disso. Ele disse que ele foi no show do Fernandinho. E aí perguntaram para ele: que legal, como que é? Como que é o Fernandinho? Ele falou assim, ele é desse tamanho assim, ele pula para lá e para cá assim, de tão longe que ele estava. Ele falou que ele não viu nada, ele viu o Fernandinho desse tamanho assim, e pulava, cantava de um lado para o outro. E eu pensando a respeito disso, não é assim com a gente também?
Quanto mais distante a gente está de um objeto, menor ele é. A gente olha para um avião no céu, ele cabe aqui. Muitas vezes nós estamos olhando para Deus como um Deus pequeno, porque nós estamos longe, estamos distante dele. E quando nós vamos nos aproximando, nós vamos o vendo cada vez maior, e não para de crescer, ele não para de ser grande. E quanto mais nós nos aproximamos, mais nós compreendemos que, na verdade, o pequeno sou eu, ele é grande. Eu olho para a igreja lá da esquina e eu falo assim, a igreja é muito pequena, olha só, o prédio, ele cabe aqui. E eu vou me aproximando e o prédio vai crescendo e daqui a pouco eu estou aqui dentro e eu falo, não, o prédio é grande, eu que sou pequeno. Pequeno sou eu. Com Deus é assim. Quando nós nos aproximamos, nós percebemos cada vez mais, o pequeno sou eu. Eu que sou minúsculo, esse Deus é grande. Qual é a sua visão a respeito desse Deus? Você tem o visto como um Deus grande, de fato? Ou você tem tido uma visão pequena a respeito de Deus? Nós precisamos olhar para Deus, ter uma visão da sua santidade e que o Espírito Santo abra os nossos olhos para isso. Amém? Depois disso, no versículo 5, nós temos a reação, então, a essa santidade de Deus. A reação de Isaías. E a reação dele é assim, então gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus expõe a nossa condição. A santidade de Deus expôs Isaías. Ele falou, ai de mim. Talvez até aquele momento Isaías pudesse pensar assim, se for olhar bem, beleza, eu não sou perfeito. Não estou dizendo que eu sou assim, o melhor de todos. Mas eu até que não sou tão ruim. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós nos comparamos uns com os outros e nós falamos assim, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu estou bem melhor do que fulano. Não, eu sei que eu sou pecador, mas poxa, eu não faço o que ele faz. Mais ou menos como aquele fariseu que diz, graças a Deus. Nossa, eu dou dízimo disso, daquilo, eu jejuo tantas vezes por semana e eu não sou como esse publicano. Nós somos assim. A nossa tendência é nos comparar uns com os outros. Nós falamos assim, eu posso não ser perfeito. Talvez não sou o melhor, mas eu sou melhor do que alguns, né? Sou melhor do que alguns. Nós fazemos isso, mas a Bíblia não nos coloca em comparação uns com os outros. Presta atenção nisso. A Bíblia ela não coloca você em comparação com o seu irmão. Não só com o seu irmão, a Bíblia não te coloca em comparação com as pessoas do mundo. A Bíblia não te coloca em comparação com as pessoas ao seu redor, com a sua família, com ninguém. A Bíblia te coloca em comparação com Deus, com a santidade de Deus. Quando nós somos colocados em comparação com a santidade de Deus, nenhum de nós sai de cabeça em pé. Nenhum de nós sai orgulhoso. Nenhum de nós sai se achando alguma coisa. É com Deus que a Bíblia nos compara. É com a santidade de Deus. Quando Isaías é colocado diante da santidade de Deus, ele fala assim, eu não sou nada. Eu não sou nada. Talvez até ontem eu estava me achando alguma coisa, mas eu não sou nada. Você consegue atingir o padrão de santidade que Deus exige? Você consegue? Você consegue cumprir toda a lei? Você consegue ser perfeito? Você não consegue. É com esse padrão que Deus nos compara e nós estamos aquém. Nós não chegamos lá. Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, a reação precisa ser essa postura de coração, não mais um coração que diz eu sou melhor do que Ele, mas um coração que diz ai de mim.
Ai de mim. Isaías diz assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhece o seu pecado, o pecado do povo. E Isaías, ele é usado. Logo adiante, nós vemos, se você continuar na leitura do texto, você vai ver que Isaías, ele é usado para proferir palavras duras para o povo. Ele é um profeta usado para falar com o seu povo e ele fala palavras duras de se ouvir, que ninguém queria ouvir. Mas antes de Isaías dizer ai do povo, ele diz ai de mim. Antes de ministrar para o povo alguma coisa, ele fala assim: ai de mim. Irmãos, nós somos chamados a alcançar pessoas de todo tipo. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, sim ou não? Nós somos chamados a pregar o Evangelho. Nós somos chamados a falar a respeito de Jesus. Mas nós nunca vamos alcançar, nós nunca vamos falar a respeito da salvação para alguém, nós nunca vamos alcançar pessoas se nós nos colocarmos acima delas. Se nós tivermos uma visão de que nós estamos acima. Alguém já disse, eu não me lembro quem, que evangelismo é um mendigo falando para o outro onde ele encontrou o pão. Eu não tenho nada, mas eu sei, eu encontrei o pão. Vamos lá. Nós não somos melhores do que ninguém. A postura do nosso coração precisa ser: ai de mim. Ai de mim. Um autor chamado Raymond Ortlund diz assim: um indicador seguro de que a graça está nos renovando não é quando sabemos todas as coisas certas sobre a graça, mas quando paramos de nos colocar acima dos outros e até acima de Deus. Não é o saber as coisas certas, não é a melhor confissão, eu conheço mais, não é. É uma postura de coração que diz: ai de mim. Eu só posso chegar a Ele porque a graça me alcançou, não porque eu mereço, não porque eu alcancei alguma coisa sozinho. Que Deus tire de nós o orgulho do coração de se colocar acima das pessoas, se achar melhor do que as outras pessoas, de se achar até mesmo mais do que o próprio Deus, muitas vezes. Muitas vezes nós somos tão orgulhosos que nós pensamos assim: Deus deve ficar muito feliz comigo. Muitas vezes nós pensamos que é um privilégio para Deus me ter aqui no domingo. A santidade transforma a nossa forma de olhar para as pessoas e a forma de olhar para nós mesmos. Né? Você tem se aproximado de Deus? Você tem se aproximado dele? Um grande indicador disso é você não se colocar mais acima das pessoas. Você não é mais uma pessoa orgulhosa, você se torna uma pessoa cada vez mais humilde. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós reconhecemos a nossa pequenez. Quanto mais nós vislumbramos a sua santidade, mais nós dizemos: ai de mim, eu sou um pecador. Se não é o Senhor, se não é a graça, eu estou perdido. Amém? Versículos 6 e 7, nós vemos a resposta desse santo Deus. Quando Isaías tem uma visão a respeito do seu pecado, a respeito da sua pequenez, Isaías imagina, e nós muitas vezes imaginamos também, que a resposta de Deus vai ser colocar Isaías no lugar dele. A resposta de Deus vai ser apontar o pecado de Isaías. Deus revela a sua santidade. Isaías não é nada diante dessa santidade de Deus.
E agora a resposta de Deus é apontar o pecado, condenar Isaías, mas o que nós vemos não é isso. Muitas vezes nós também imaginamos isso, que quando o nosso pecado ele é descoberto, quando o nosso pecado é confessado, quando nós nos deparamos com o nosso pecado, nós imaginamos que Deus ele vai estar com o dedo apontado na nossa direção para nos condenar, para nos rejeitar. E o que nós descobrimos, assim como Isaías descobriu, é que Deus, quando o nosso pecado é exposto diante dos nossos olhos, quando nós descobrimos o quanto nós somos pecadores, quando nós reconhecemos o nosso pecado, Deus está de braços abertos para nos restaurar, para perdoar o nosso pecado, para nos purificar, nos transformar, nos dar uma nova vida, uma vida diferente. O texto diz assim: logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. O anjo veio com aquela brasa para o lado de Isaías e ele deve ter pensado: agora já era, agora eu estou frito. Mas aquilo que parecia ser a destruição de Isaías, na verdade foi a sua purificação. Parecia que a brasa ia destruir Isaías, né? Veio uma brasa viva do trono de Deus na direção de Isaías, pensou: agora já era. E quando essa brasa chega, não é para a destruição de Isaías, é para a sua purificação. É a sua purificação. Muitas vezes, Deus ele precisa, assim como com Isaías, colocar uma brasa em nós que parece que vai nos destruir, mas é para nos purificar. Muitas vezes tem situações que Deus permite na nossa vida que parece que é para nos destruir, e na verdade Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos purificando, Deus está moldando o caráter dele em nós, Deus está nos transformando. E isso, assim como talvez uma brasa seja dolorida, muitas vezes Deus age de formas que até nos incomodam, nos tiram da zona de conforto. Mas, da mesma forma como um cirurgião que vai lá e faz um corte, e às vezes a pessoa, se não entende nada, ou uma criança, ela está na mesa de cirurgia, e se ela vê um corte, ela fala assim: esse cara quer me matar. Agora já era, eu morri. Ele vai me matar. Está me cortando. E na verdade é para que haja cura. Nem sempre nós compreendemos a forma como Deus está trabalhando na nossa vida, como Deus está nos curando, como Deus está nos purificando. Mas nós podemos crer que esse Deus santo, poderoso, Ele cuida de nós, Ele quer nos tornar mais santos, Ele quer nos transformar e Ele usa de todas as formas para isso. Nós podemos crer na bondade de Deus em nos preservar, em cuidar de nós. Muitas vezes, situações que podem parecer que é para destruição, é Deus simplesmente trabalhando em nós. Deus se coloca na direção de Isaías. Isaías não chega a Deus porque ele é bom o suficiente. Não é pelas obras de Isaías, não é pelo quanto ele é bom, mas pelo quanto Deus é bom. Deus é que se coloca na direção dele, o anjo é que vai na direção dele. E assim é na nossa vida. Deus deseja nos transformar. Amém? E por último, no versículo 8, nós vemos a resposta a esse chamado, então, que é um santo chamado de Deus a Isaías. Versículo 8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Depois dessa purificação,
vem o chamado, vem o envio. Isaías primeiro, ele se depara com a santidade de Deus. Ele percebe que diante dessa santidade ele não é nada. E aí ele tem um encontro com a graça de Deus, que vem e purifica ele, perdoa os seus pecados. Ele percebe o quanto ele é pecador e a graça vem e perdoa os pecados dele. E quando isso acontece, ele está, enfim, pronto para ser enviado. Porque agora ele não vai mais como alguém orgulhoso que diz, eu faço na força do meu braço. Agora Isaías não vai mais como alguém que diz, se não fosse eu, o que seria desse Deus? Isaías vai como alguém que entendeu que não é nada, mas que a graça de Deus é suficiente, como um mendigo que achou pão e vai ajudar outros a encontrarem. É assim que agora ele vai. E Deus diz, quem enviarei? E ele fala, eis-me aqui. Não há outra resposta. Eu já entendi quem tu é, eu já entendi quem eu sou. Diante de quem Deus é, diante de quem eu sou. E diante da graça dele sobre a minha vida, que outra resposta pode haver? Senão, eis-me aqui. Envia-me a mim. Que outra resposta? O que mais Isaías podia falar? Será que Isaías podia falar, Senhor, espera um pouquinho mais, tá? Senhor, eu não tenho tempo. Ô, Senhor, estou muito cansado, Senhor. Diante da santidade de Deus, diante da pequenez de Isaías, diante da graça de Deus, que outra resposta Isaías podia dar? Senhor, mas o Senhor não sabe os problemas que eu passo. Deus, se o Senhor soubesse, o meu patrão não é fácil. Se o Senhor soubesse, a minha esposa não me deixa em paz. O meu marido não me dá sossego. Os meus filhos são problemáticos. A minha mãe, a minha sogra. Não há desculpas. Não há desculpas diante do chamado de Deus quando nós o contemplamos. Se nós estamos dando desculpas atrás de desculpas para aquilo que Deus tem nos chamado a viver e a fazer e a ser, se nós estamos dando desculpas, é um grande indício de que nós não temos visto como Ele é. Nós não temos visto a nós mesmos como somos. Temos nos sentido grandes demais e Deus pequeno demais. Peça ao Senhor que transforme a sua visão a respeito de quem Ele é. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Aquele que foi purificado responde com prontidão. Isaías, ele é purificado e enviado como um instrumento que foi afinado e então foi tocado. Você já viu um instrumento desafinado? É difícil de escutar, né? Agora, um instrumento bem afinado é agradável. Agradável aos ouvidos. Né, Jamil? Agora, imagina se você tem um instrumento, todos os dias você tira ele da capa, você tem um violão e aí todos os dias você vai lá, tira ele da capa, limpa o violão e afina ele, e quando você afina, você guarda ele de novo. Amanhã eu venho e afino de novo. Um instrumento que ele é afinado, mas nunca é tocado, ele não serve para nada. Não tem nem razão pela qual ele é afinado, né? Um lenhador que vai lá toda manhã, ele pega, ele afia o machado e guarda o machado. Quando Jesus fala, vejam os campos, estão brancos e prontos para a colheita.
Quem são os instrumentos de colheita? Quem são os instrumentos dessa colheita? Que Ele prepara, Ele afia, Ele purifica, Ele deixa tudo certo. Somos nós. Você é chamado por Deus a ser um instrumento de colheita. Os campos que estão brancos, prontos para a colheita. Você é o instrumento de colheita. E Deus, Ele deseja purificar o seu caráter, transformar você, moldar o caráter de Jesus em você, te tornar santo, te deixar afiadinho. Mas não é para você ficar simplesmente entra e sai da igreja, semana após semana. É para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Como diz meu amigo, para que o reino avance. Para que o reino avance. Nós somos os instrumentos nas mãos desse Senhor. Amém? Ele está nos afiando, Ele está cuidando de nós, porque Ele tem uma missão para nós. Qual é a nossa resposta? Qual é a sua resposta? Será que assim como Isaías você tem dito, estou aqui. Se o Senhor quer enviar alguém, não me deixe de fora. Lá em Atos, capítulo 1 de Atos, quando nós vemos Jesus prometendo o Espírito Santo, quando os discípulos estavam perguntando, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que vai acontecer as coisas que estão prometidas? E Jesus fala assim, a vocês não interessa saber qual é a hora, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Atos 1:8. Ele fala assim, vocês vão receber poder, vocês vão ser afiados, vocês vão ter tudo necessário para serem testemunhas desse evangelho. Vocês vão ser testemunhas por aí. E aí o texto continua, em versículo 10 e 11, na continuação, depois do 8, na verdade já, fala que Jesus, ele fala essas palavras e ele é elevado aos céus à vista dos discípulos. Eles estão olhando para aquilo. E Jesus é elevado aos céus e ele está subindo e daqui a pouco as nuvens o encobrem e eles perdem Jesus de vista e eles ficam lá olhando para cima. Eu também ficaria de boca aberta assim, né? Eles ficam lá contemplando Jesus subindo e Jesus já sumiu da vista e eles estão lá. E aí Deus precisa enviar 2 anjos que chegam para eles. E o texto diz assim, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Ou seja, vamos lá, vocês ouviram o que ele falou? Vocês vão receber poder e vocês vão ser testemunhas. Nós precisamos contemplar, mas a contemplação de quem Deus é, não é o fim, é o começo da jornada. Agora Ele nos envia, Ele diz assim, agora vamos lá. Para de contemplar, para de olhar para o céu, você tem algo a fazer, você tem uma missão, porque esse mesmo Jesus que subiu, Ele vai voltar, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Até lá você tem uma missão, você é colocado aqui nesse mundo para a glória dEle, para a expansão do reino de Deus. Vamos lá. Você é chamado. Até quando será que nós vamos dar desculpas diante desse Deus santo, santo, santo? Que Deus
Tire de nós um coração de pedra, coração que é resistente à voz dele, e que nos dê um coração sensível, pronto a ouvi-lo, pronto a percebê-lo, pronto a perceber a sua presença, a sua direção. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela minha vida, a vida dos meus irmãos. Eu quero agradecer por essa oportunidade, pela tua graça sobre nossas vidas. Quero agradecer pela tua palavra que nos impulsiona, Senhor, para perto de ti. E quando nós nos aproximamos do Senhor, nós temos essa mesma impressão. O Senhor é grandioso e nós não somos nada. O Senhor é santo, 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 e ai de nós, porque nós é que somos pequenos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa mesma visão de quanto o Senhor é exaltado. Nos dê essa mesma visão do quanto nós somos carentes da tua graça. Mas nos dê também essa mesma certeza de que o Senhor nos purifica dos nossos pecados. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos transforma, o Senhor nos afia como instrumentos nas tuas mãos. E nos dê a coragem de respondermos ao teu chamado. A minha oração, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida dessa igreja, aqui onde o Senhor a plantou, aqui onde o Senhor os colocou, é que cada um possa ouvir a voz do Senhor, que diz: a quem enviarei? E que o teu Espírito Santo nos leve a responder com coragem, com ousadia, com convicção: eu estou aqui, Senhor, envia a mim. Me afia como um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser, Senhor, um instrumento de colheita. Eu quero ser um machado afiado, um instrumento afinado. Porque eu já entendi quem é o Senhor. Eu já entendi quem eu sou. Vem sobre nós, Pai. Vem com o Teu Espírito Santo sobre nós. Vem com o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Pai, que pertence a Ti. É Teu povo. Nos dê uma visão da Tua santidade. Abre os nossos olhos para ver aquilo que as palavras não podem nos convencer. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração para compreender, para enxergar, mesmo que por um instante, mesmo que de forma incompleta, a grandeza do Senhor, a beleza da Tua santidade, a Tua majestade, a glória do Senhor que está enchendo toda a terra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que essa igreja seja um instrumento nas Tuas mãos. Que cada pessoa que se achegar aqui possa receber esse evangelho de salvação. Possa compreender a Tua graça que nos alcança. Possa compreender o grande amor do Senhor em pagar o preço por nós na cruz. Trabalhe nas nossas vidas. É isso que eu oro por mim e pelos meus irmãos, Pai. E nossa oração é no nome de Jesus, que é santo, santo, santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deixo um abraço da nossa igreja lá em Alegrete, no dia que estiverem por lá.
Vai ser um privilégio, vai ser um prazer poder receber os irmãos lá também, tá?